Bom dia, muito bom dia, todos os nossos ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através da live. Então, nós sempre reiteramos, né, que é uma honra, que é uma gratidão muito grande nós estarmos aqui e levarmos a todos vocês que nos ouvem, que nos veem, palavras, né, de fé, de esperança, e essas palavras com base forte. A base delas, Evangelho de Jesus, base delas a questão, né, da doutrina espírita e também a base da ciência, né, que hoje nós, pelo avanço da tecnologia, das próprias ciências, né, nós alcançamos. Então, é sempre uma honra e nós ficamos sempre, né, compromissados, né, com essa grande missão que é, como dizia João Batista, né, que é de nós aplanarmos os caminhos do Senhor. Ou seja, tornarmos mais fáceis o nosso dia, tornarmos essas questões às vezes misteriosas, essas questões dogmáticas, né? Coisas comuns, eu diria, né? De uma maneira compreensível, que é o que Jesus fez. Jesus veio e de uma forma muito simples, parábolas, pequenos ensinamentos, ele nos mostra a maneira de condução das nossas vidas de uma forma muito comum, palatável, né, como a gente diz. E a nossa ideia é exatamente essa, né? Através desta ferramenta também que é a doutrina, né, dos espíritos, através deste grande livro que é o Livro dos Espíritos, nós podermos facilitar, né, a todos aqueles que nos ouvem esses entendimentos maiores e que às vezes eles passam despercebidos a todos nós. Então é uma grande alegria. Bom dia, Antônio. Bom dia lá, Alessandro. Bom dia a todos. A gente é um pouco até incômodo para quem ouve, né? A nossa intenção do estar aqui. Mas é bem isso, é ampliar o nosso entendimento sobre a vida. No grupo de estudos, quarta-feira, a gente comentou algumas coisas que, à medida que tu vai ampliando esse teu conhecimento, esse teu entendimento do aspecto que é a vida, tu vai percebendo que várias peças vão se encaixando. Porque nós temos vagas lembranças, vagos entendimentos soltos sobre vários aspectos da vida, várias situações que não se encaixam, porque nós não entendemos, é como se fosse um quebra-cabeça, nos falta uma peça de ligação entre aquela que está numa ponta e aquela que está na outra. E através desse entendimento que ele passa por aqui, não pelo Evangelho Espírita, mas pelo Evangelho, o Evangelho Espírita nos auxilia a fazer essa montagem do quebra-cabeça. Através do entendimento do Evangelho, a gente vai colocando como que luz sobre as outras peças e percebendo que elas existem e que elas são úteis. Então, por que a gente diz isso? Porque todos nós temos dificuldades na vida, dificuldades que nós não entendemos os porquês e nem os praquês. Por que estou tendo dificuldade e para que eu estou passando por isso? Então, nesse contexto todo que eu estou falando, as coisas vão se tornando mais amenas e mais claras. Mais amenas porque, através de uma compreensão, do entendimento, de uma fé, que é uma palavra que é muito importante, nós vamos clareando e através do clareamento ou do esclarecimento, a gente vai dando sentido às coisas e vai se tornando, por isso mais ameno, né? Mais tranquilo, porque nós começamos a colocar Deus dentro desse contexto da nossa vida, porque Ele está muito fora. A gente fala muito em Deus, mas age pouco como Deus, né? Então, essa é a grande proposta da gente começar a refletir e pensar no que a gente pode
melhorar efetivamente a nossa vida, não é a questão material. A questão material, ela não é uma melhora, é um conforto. E às vezes é um conforto muito rápido, que se esvai. O que eu falo em melhorar é algo mais sustentável, algo que a gente carrega, inclusive nas situações de dificuldade que a vida nos apresenta, a gente tem aquela visão bem mais ampla. Então, a nossa proposta, a nossa abertura para aqueles que nos assistem é esse convite, né? Que a gente consiga todos dar um sentido cada vez mais profundo na nossa vida. É por isso que a base para ser forte, ela tem que ser larga, né, ampla. E quem constrói essas bases somos nós individualmente, né, através dessa diversidade que a vida nos oferece. Por isso que hoje essa questão dogmática, essa questão, digamos assim, até segmentária, né, dentro das religiões, até partidária, né, dentro das linhas de pensamento, isso aí não é construtivo nem útil, porque isso te leva a um ponto único de desequilíbrio. E na realidade o que a gente tem que ter, né, é uma base ampla, firme e sólida em todos os níveis. Por isso que o cara que está na frente de tudo, ele diz, né, buscai e achareis, né, quem procura acha. Então não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Então nós temos um Deus que se revela, nós temos um Pai que se mostra, nós temos um princípio amoroso, né? Que permite que aquele que procura acha, que permite que aquele que adentra encontre, mas isso tudo resultado de um trabalho dinâmico, individual e construtivo, né? Ou seja, um trabalho, o estudo, né? Então, claro, temos que saber sobre isso, é bom, e o próprio Livro dos Espíritos, ele diz assim, numa situação onde que ele nos orienta ao estudo da geografia, da matemática, da física, porque na realidade, física, geografia e matemática é tudo obra de Deus, né? Tudo está inteiro ligado. Exato, e hoje, se nós estamos avançando na física, nós estamos nos aproximando das leis de Deus. Se nós estamos avançando na matemática, nós estamos nos aproximando do mecanismo da natureza, que não deixa de ser física, né? Que em grego física é natureza. Então a matemática também, ela nos mostra essa questão construtiva de todos os elementos. E muitas vezes nós seguimos, né, num viés único, ou seja, numa linha única, que aí não é instrutivo. Por isso que dentro, né, da doutrina espírita, dentro da nossa linha de pensamento, né, não existe essa questão unilateral. Nós recomendamos, inclusive falei aqui na rádio também, né, na live que a gente fez, tudo que me mandam, tudo que me sugerem, eu sempre procuro ler, procuro compreender, porque é muito importante, né, para a gente ter uma base, tu ter conhecimento, né? E o conhecimento, ele é o primeiro degrau para tu chegar lá para depois, para ter um pouco de entendimento e de sabedoria, né? Para poder escolher, né? Sim. Tu tem que, porque não adianta a gente ler o título e achar que sabe o conteúdo. Então tu tem que aprofundar para poder dizer, eu concordo ou eu discordo. Sim. Né? E essas questões que tu falou, de, por exemplo, a geografia, biologia, química, física, quanto mais a gente entende isso, mais a gente entende esse mecanismo, porque tudo faz parte. Sim. Não tem como dissociar. Não, e por isso que às vezes a gente bate tanto na questão do Evangelho de Jesus. Né? Por quê? Porque não adianta, né, como ele mesmo diz, não adianta tu construir uma casa em cima de uma estrutura que não seja sólida.
né? E hoje a sociedade, a humanidade e todo esse aparato nosso oferece a cada um de nós facilidades enormes, mas com um perigo muito grande, né, das coisas elas perderem até, não digo o significado, mas as coisas caírem numa situação onde que tudo é aceito, tudo é provável, tudo, e quando que na realidade tem coisas que não são bem assim, né? Porque Jesus nesse ponto também ele é taxativo, né? Não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e os teus interesses materiais. Então Deus é uma coisa, matéria é outra coisa. E é isso que a gente tem que deixar bem claro, né? E às vezes as pessoas, muitas por desconhecimento e muitas até por interesse, elas procuram criar essa desordem, onde que tu não sabe mais o que é e o que não é. Então, Jesus dizia, né? Passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, essa questão mecânica, material nossa é temporária. Então, ela vai, que nem a vida material. Um dia nós vamos desencarnar. Então, tu tem um tempo. Então, toda essa estrutura material tem um tempo. Agora, aquilo que ele está ensinando, isso é eterno. E muitas vezes nós não estamos dando a devida importância para essa questão verdadeira e ficamos nos apegando numa coisa que, como nos ensinam os orientais, que é maia, que é ilusão. Então a gente acha que essa ilusão é uma coisa verdadeira, a tal ponto que a gente se apega e acha que é a única coisa que nós temos, e na realidade nós estamos, digamos assim, nos colocando numa situação muito difícil, porque chegarão dias que nós vamos ter que largar tudo isso, né? Chegarão dias que tu vai morrer, desencarnar, e aí? Leva o quê? Vai levar o quê das tuas grandes conquistas e das tuas grandes verdades? Uhum. Então onde estava a tua verdade? Né? E interessante isso que tu fala, que é o livre-arbítrio, né? Deus permite que a gente faça o que a gente quiser. E por causa dessa permissão, a gente acredita erradamente que dá para fazer qualquer coisa. Ele permite e se permite, isso que é legal. Ele permite tudo a ti, mas ele se permita que tu te aproxime dele, que tu tenha acesso a ele, e de uma forma muito simples, né? Que é aquilo que nós abrimos aqui um dia, né? Graças te dou, meu Pai, de tu teres te revelado aos simples e aos ignorantes, e não aos sábios e aos prudentes. E muitas vezes a gente pensa que quem conhece verdadeiramente o princípio, Deus, seriam os sábios e os prudentes, né? Inteligentes. Os que se cuidam e tal. E na realidade não é isso. Na realidade, Deus se manifesta aos simples. Por quê? Porque ele não entra pela mente. Deus entra pelo coração, pelo sentimento, né? E às vezes a mente, ela mente. Não, e é muito interessante isso, porque a gente vai se iludindo, né? A gente pode fazer qualquer coisa, só que alguns caminhos, eles não te levam a evolução nenhuma. Sim. Eles te levam a contrair débito. Coisas que depois tu vai ter que rever e arrumar. Então, por isso que é importante a gente entender o contexto, né? E numa perda de tempo que é única, né? O tempo que cada um de nós tem, ela é única. Então, por isso que a gente reitera essa questão primária, que são as palavras de Jesus, né? Jesus é um irmão mais velho dentro da família que veio, né, nos exemplificar, entregando, né, essa passagem que ele teve no planeta, oferecendo a todos nós, para quê? Para que a gente compreendesse. E hoje, então, nós vamos na abertura do Evangelho. Tu já abriu? Já. Pegou, então, no capítulo 14, né? Que é um mandamento. Honrai vosso pai e honrai vossa mãe. Nós falamos um pouco sobre isso no Dia dos Pais, eu acho. A gente acabou só não entrando na questão evangélica, a gente ficou mais na discussão, né? Mas ele retorna para esse ensinamento.
É que tudo começa em coisas bem simples, né? A gente sempre diz, tudo começa pelo começo, né? Ou seja, se tu acredita em Deus, né? Se tu acredita nessa dualidade, né? Que é a questão de matéria e espírito, e se tu também, acreditando em Deus e tentando compreender isso tudo, tu está disposto a seguir, né, os passos de Deus, do Criador. Então, e esses passos, eles foram ensinados por várias pessoas que vieram antes de nós, irmãos mais velhos. E a gente poderia dizer que esses passos é uma lei a ser aplicada, né? E essa lei, no começo, os 10 mandamentos, que inclusive esse de hoje que nós vamos ler, honrar vosso pai e vossa mãe, é lei. É lei. Então, por mais que tu te faça de louco, tu entendeu? É o segundo ou terceiro, eu acho. Deve ser o... Quarto mandamento. Mas é interessante porque ele fala da estrutura da família, né? Entre aspas, entre outras coisas, melhor dizendo, a estrutura da família e de quanto essa estrutura é importante para que a gente consiga desenvolver dentro de nós os atributos, porque se tu não começa honrando aqueles que estão sobre ti, e a gente pode pegar família física e família espiritual, dá para ampliar nos dois sentidos, tu não consegue voltar àquilo que a gente falou da questão do livre-arbítrio e usar ele de forma adequada, porque senão é só o eu. Então, como é importante perceber o quanto isso nos diz do caminho que a gente precisa, porque se não fosse assim, imagina se Jesus teria dito isso, se não tivesse essa profundidade. Por que ele deixava passar, né? Sim, e tem que ser assim, porque são leis naturais, né? As leis, elas existem porque elas provêm, né, da própria natureza e da necessidade da nossa limitação dentro da evolução na natureza, né? Porque chega um momento que tu compreende, tu não precisa mais de uma lei que te ampare, que te obrigue, né? Mas ele é tão importante, esse mandamento, por quê? Porque exatamente dentro dessa união, esses laços fortes, né, consanguíneos, que é o casamento, que é a família, que é a sexualidade, né, para gerar filhos, que são os filhos. Então, o que a gente faz para um filho, né? Então, isso aí tem uma força muito grande. E honrar pai e mãe é tornar vivo aquela situação que nasceu dentro desse ambiente. Então, tu é obrigado, entre aspas, né? Tu é obrigado a vivenciar, né? Honrar aquilo que o teu pai e a tua mãe te ensinaram. Porque o teu pai e a tua mãe, num ambiente amoroso, num ambiente de trabalho, num ambiente de auxílio mútuo, fechar atrás, né, de 4 portas, 4 paredes, eles só fizeram o seu melhor, mesmo dentro da sua limitação. Então, se tu faz isso, a tendência no futuro é a evolução, né? Quantas vezes nós não fizemos o que os nossos pais nos pediram? A nível de sermos corretos, a nível de trabalharmos, de darmos o nosso melhor. Eles nos ensinaram. E nós que às vezes não honramos. E por isso que até no próprio mandamento, ele diz logo depois, né? Para que sejam longos os vossos dias sobre a terra. Isso então, é bem antigo, né? É antiguíssimo. É mais antigo que Jesus essa frase. Porque tipo assim, escuta os velhos que vai dar certo. Agora, faz pela tua cabeça, tu vai dar com os burros na água. E dar com os burros na água, muitas vezes, é desencarnar. É perder uma oportunidade de aprendizado dentro da matéria, dentro da família, dentro de um conjunto evolutivo.
Então, às vezes, né, aquele jovem pegou um carro, né, o jovem gosta, né, dessa questão, né, Das adrenalinas, algumas coisas. dos hormônios, né, até porque ele está cheio de hormônios, né, que nem diz outro. E aí o que ele faz? Ele vai no limite. E o pai, ele diz, te cuida, te cuida. E numa dessas, de ir no limite, o próprio limite se torna ultrapassado, limite. Se torna limite. E aí ele se perde, como a gente vê todos os dias. Mas por que ele se perdeu? Porque ele não atendeu um princípio da lei, que foi passado para ele através de uma questão também da lei, que é a autoridade, que foi o pai. O pai, a mãe, que disseram, olha, né? E aí o que ele faz? Se ele desencarnou, se ele morreu, ele não vai ter mais oportunidade de aprendizado aqui, né? Então, vamos pensar assim, acabou tudo então, né, para ele? Por isso que às vezes essa questão de um céu eterno e de um inferno eterno não tem base, né? Não tem uma base ampla e sólida. Porque imagina, né, aquele filho jovem, né, pegou teu carro sem que tu soubesse, excedeu aqueles limites e veio a desencarnar. E aí vai para o céu eterno, para o inferno eterno. A gente nem sabe para onde ele vai, mas enfim, né, se ele vai para o céu ou para o inferno. Mas enfim, e aí? Acabou tudo? Por um ato, dos jovens impensado, né, um ato impulsivo? Então ainda teria acabado tudo? Que Deus é esse? Esse não é o Deus que Jesus ensina. Esse não é o Deus que vários autores, né, afirmam. Então, por isso que a gente tem que estudar um pouco. E é interessante esse mecanismo porque se fala sempre que reencarnação, vida continua. Então, é claro, o cara se espatifa, ele vai ter uma nova oportunidade encarnatória. Só que, com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, naquele tempo e em outras situações todas que compõem aquilo ali, ele não vai ter mais. Vai ser diferente. Vai ser uma nova oportunidade com outros aspectos. Então, é que nem se fala, né? Esse momento, ele é único. Então, é esse momento que a gente tem que olhar e ver toda a possibilidade que ele traz para que eu consiga, porque tudo é harmonioso para que a gente tenha êxito. Sim. Só falta a nossa participação. Mas tudo através de uma lei que regula. Então, nesse caso específico desse jovem, né? Tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10, porque quem muito tem, muito terá. E aquele que o pouco tem, até o pouco ser-lhe-á tirado. Para aprender. Desde que honre. Uhum. Porque aquele que tem, muito terá, desde que honre. E aquele que o pouco tem, que foi aquele que enterrou talento, até o pouco que pareça ter, ser-lhe-á tirado. Isso são palavras de Jesus, não são nossas. E precisam ser interpretadas, né? Sim, não, mas por isso que eu estou usando elas. Sim, não, porque eu digo que às vezes a pessoa lê o evangelho, que está escrito isso, e diz, é terrível, o cara vai tirar. Sim, pobrezinho. O cara ricão tem 10, vai ter mais ainda. E o outro pobrezinho que tem 1 só, vai ser tirado dele e entregue para aquele que tem 10. Que Deus é esse? Não, é que é um momento, né? Ou seja, que nem aquele jovem. Ele perdeu, certo? E não vai ser fácil ele engolir essa perda. Por quê? Porque ele é jovem, ele está carregado de energia, né? Se chama fluido vital. Então, ele não vai admitir aquela situação facilmente, certo? Mas o que acontece? Aí vem uma pergunta básica. Esse acidente, né? Ele ocorreu baseado em quê? No excesso dele. Uhum. Falta de observação. Não honrar aquilo que foi colocado para ele. De não fazer aquilo. Então, só perde aquele que não anda junto. Porque aquele que anda junto, mesmo bem-aventurados aflitos, né? Aquele que anda junto, mesmo sofrendo, mesmo
padecendo, ele está aprendendo. Enquanto que aquele que vai pela cabeça, muitas vezes acontece isso com ele, né? É. Na verdade, de novo, né, as escolhas, né? O que tu escolhe? E em que base tu está escolhendo? Está escolhendo na base do ensinamento acima do teu, que está te dando uma orientação, ou tu está desprezando e está fazendo pelas tuas vontades? Então são escolhas e cada escolha leva a um caminho, né? E fora que, se nós formos falar na questão espiritual disso aí, né? Honrar pai e mãe. Então tá, tudo bem. Digamos que eu levei uma vida relativamente boa, né? Assim, moralmente falando. Meu pai e minha mãe já desencarnaram, eles já faleceram e eles estão lá no mundo espiritual. Só que um dos nossos grandes erros é imaginar que está todo mundo dormindo, que o céu e o inferno, todas essas coisas ainda implantadas em nós, né? Mas a gente tem que se lembrar que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, todos estão vivos para Deus, né? Então, digamos assim, os nossos pais, eles estão vivos. Mas onde eles estão? Aí nós desencarnamos, os filhos. Né? Para onde é que nós vamos? Quais as nossas relações? Como é que eu vou me sentir se eu não coloquei em prática aquilo que eles me ensinaram? E quando estiver eu lá, né, no sofrimento, digamos assim, no sofrimento a nível de remorso, né, de ter feito as coisas e não fiz, quem vai me ajudar? Vou recorrer a Jesus? Lá no mundo espiritual? Vou recorrer a Nossa Senhora do Caravaggio? A santo não sei lá o quê, ou não sei o quê? Aí eles vão dizer assim, meu amigo, nós aqui, né, estamos numa outra alçada. Tu tem que buscar ajuda nos teus próximos, naqueles que te conhecem e que podem te amparar no problema que tu tem. Então tu tem que buscar ajuda naqueles que fizeram parte do teu convívio. Aí como é que tu vai encarar, né, o teu pai e tua mãe se tu em vida não honrou o que eles te disseram? Eles vão te dizer, meu filho, tudo certo, vamos lá, pai vai te ajudar, né? Vamos ter que começar de novo. Vou na frente para te esperar. Mais ou menos. Né? Interessante que a gente pega o nosso contexto hoje aqui. Sim. Estamos aqui encarnados nesse exemplo que tu deu. Com quem que eu me relaciono hoje na espiritualidade? Com Jesus? Eu faço o que Muito ele pouco. escreveu? Não. Com Santos? santo sei lá qual? Muito eu pouco. sigo o exemplo dele? Não. Então, desencarnado eu não vou ter acesso também, né? Não Eu disse, tem. eu não tenho... A distância é longa. Não, porque tudo que está amarrado, está amarrado. O que está desamarrado, está Então, desamarrado. com quem é que eu tenho mais proximidade? Com meus pais, que eu convivi com eles, que eu lembro deles. E muitas vezes me vem na lembrança algumas orientações que eles me deram. Então, realmente, é a neles que eu vou ter que... O primeiro que eu vou ter que chamar vai ter que ser eles, porque Com eles certeza. são eles que vão me ouvir, inclusive. E hoje as coisas estão tão assim caminhando para uma situação de aprendizado grandioso que nem a família quase a gente não tem mais. Né? Que uma vez tinha aquela história, né? Vou recorrer aos meus irmãos, vou recorrer ao meu pai, minha mãe, mas hoje a coisa está tão, às vezes assim, tumultuada, né? Que tu não tem nem quase, tu não tem relação com eles. Proximidade. Tu não tem proximidade com eles, às vezes tem pessoas que nem conhecem o pai, digamos. Sim. Respeitando, né? Então o que acontece? Como é que tu vai numa hora de dificuldade, né? A quem tu vai recorrer? Quem vem te ajudar? A quem tu vai recorrer? Quem tu vai reconhecer? Mas eu acho que Deus, sabendo de tudo isso, né? Brincando. Estamos causando um pânico. Deus, sabendo de tudo isso, ele já deixou um anjo da guarda que fica diuturnamente ao nosso lado, né? Nós temos um irmão nosso que vê a face de Deus, nosso Pai, então uma alma boa, né? E que nos ampara. Porque eu acho que eles sabiam que iam chegar tempos que nós ia ser tão orgulhosos ao ponto de ignorar tudo o que tinha ao nosso redor. Né? Ao invés de sermos humildes e pequenos, admitirmos a nossa necessidade, né, de crescermos juntos
e onde que é mais fácil em 2, 3 do que sozinhos, né? Então, é para vermos aquele que nos ouve ou aquele que nos assiste, é para vermos que não existe, né, outro caminho que nos conduz ao Pai, senão pelos preceitos morais. Família, respeito, moral, ética, conhecimento, verdade. Não existe. Aquela alma que ainda vive, permeia, né, fora desses valores, está fadada ao sofrimento. Com certeza. Mas nós não estamos aqui para, digamos, profetizar dores, né? Estamos aqui sim para mostrar um caminho um pouquinho mais difícil, de humildade, né? Mas que nos conduz a situações muito melhores do que aquelas que nós vivemos hoje. É isso aí. Eu não sei que hora a gente tem ali para não se perder. Eu quero só pegar essa primeira frase que tem aqui do Evangelho. Não é nem a frase do evangélica, é a frase da explicação espírita, né? Que eu achei muito interessante o que ela diz, que é para a gente pensar, né? O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas essa palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade manda para com o próximo. É por isso que o Evangelho é uma coisa para a gente compreender, né? Quando Jesus falou, tudo que está amarrado na terra está amarrado no céu e que tudo está desamarrado aqui, está desamarrado lá, significa dizer o quê? Que essas virtudes são amarras, que te libertam ou que te condenam. São que nem correntes, né? Tu não aplicando essas atitudes que tu teve dentro da família, né? Elas vão te acorrentar. E são leis, não tem como fugir. Por quê? Porque se a gente pensa de uma forma ampla, quem é meu pai, quem é minha mãe e quem sou eu, né? Se não fosse pelo amor deles, e amor vamos, né, vamos generalizar, mas se não fosse pela aceitação, melhor, né? Melhor. Eu ia dizer instinto, mas instinto é muito animal, né? É muito mais corpo. Mas se não fosse pela aceitação deles, nós não estávamos aqui. Tu entende? Se não fosse a minha mãe se permitir o meu pai querer, digamos assim, esse filho, terem filhos, né? Eu não estaria aqui. Então, eu devo, no mínimo, olha só, a primeira palavra que ele bota ali, respeito. E aí depois cordas mais leves, mas que também prendem, né? Que são os verbos que as virtudes que tu colocaste pouco depois, né? E são importantíssimas, mas né? Tá louco? Pô. Aqui, ó. Atenção. Sim. Ó, respeito, atenção. Ou seja, o cuidado para eles, né? Submissão. Eles têm razão. Obediência. Exato. Mesmo ele estando errado, ele tem suas limitações e tal. Porque é o respeito de novo, né? Exato. Ó. E condescendência. Condescendência. Ou seja, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de um modo mais rigoroso. E tudo que a caridade manda com o próximo. Mais do que qualquer um outro. Né? Porque a gente não consegue fazer fora o que a gente não faz dentro de casa. Vou ver lá o que é condescendência. Condescendência. Porque verdadeiramente eu sei mais ou menos, né? Às vezes a gente imagina que uma coisa é outra, né? Mas deve ser relevar, né? Acredito eu. Vamos ver. Tipo de aceitar? Porque muitas vezes a gente acha que eles estão fazendo as coisas erradas pela nossa ideia, então tem que saber relevar isso, tem que saber compreender.
Tentando condensar aqui, não apareceu, vamos ver. Mas a gente tem que entender que é que nem aqui, olha o que eu estou fazendo. Entende? Eu estou me sujeitando a um valor. Né? E a partir do momento em que a gente passa a compreender valores novos, nós nos tornamos, digamos assim, escravos. Né? Nós ficamos obrigados. Aqui diz, deixa eu ver. Agir com condescendência é ceder aos desejos ou sentimentos de alguém. Ou seja, é colocar, né, é deixar o pai na posição de pai e tu na posição de filho. Então, que é aquela história que eu sempre digo para toda gurizada, que eu sou guri também. Eu era, né? Mas sempre... Na carne não somos Sim. tantos, mas ainda... Sim. Eu sempre digo assim, que até tem uma música, eu acho que é do Cazuza, não me lembro de quem, que diz assim, o que é mais fácil tu entender? Porque dizem, meu pai é quadrado, meu Legião. pai, meu pai, meu pai. É da Legião, né? É. Eu digo assim, o que é mais fácil tu entender? Tu entender teu pai ou o teu pai te entender? Aí o cara diz, eu entender ele. Pois então, Tá respondido. entenda ele. Porque ele é quadradão, ele é limitado, ele é... Então, tu que é mais amplo... E tu que é sabidão, então compreenda que é essa questão da condescendência. Ou seja, de nós cedermos à ignorância, o velho é grosso, o velho é tapado. Não né? viu, Então, para te ver, né? Por isso da importância dessa questão dos próprios E verbos. como é atual, né? Isso aqui. Sim. Pô, esse texto aqui foi escrito em 1850, mais ou menos. Aí a gente lê hoje e são tudo coisas que são necessárias Sim. nas nossas famílias, porque não se tem. E por não ter, é que a gente sofre um monte de distúrbio, de confusão interna. E quando existe uma lei, a própria lei te ampara, num lado. E do outro lado ela te condena. Né? Então, Ela te obriga. quando existe a família, é a mesma coisa. Né? Se tu vive os preceitos do teu pai e da tua mãe, a família te ampara. Agora, se tu vive preceitos que não sejam os deles, eles mesmos vão te condenar. Por isso que a gente muitas vezes diz, a mesma mão que alimenta é a mesma mão que corrige. Né? E é assim que funciona. E da família a gente não foge, porque alguns erros que a gente comete na vida, tu troca de cidade, troca de estado, troca de país, troca até de casamento, vamos dizer. Tu meio que te isola, mas a família tu carrega ela junto. Com certeza. Ela vai estar sempre presente dentro de ti, mesmo que tu não tenha a presença física, tu carrega. Então, e ela vem com esses dois lados isso que fortes, nos condena. né? Isso aí essa condenação, esse sofrimento que a gente fala, não é Deus que vai te impor, é a tua consciência que vai te cobrar isso dos teus erros cometidos ou situações que tu não conseguiu Sim. dar o destino correto a elas. Por isso que muito importante, né, esse estudo, e é o convite que a gente sempre faz a todos vocês, né? Nós temos os telefones abertos, nós estamos no Face, nós estamos no blog, nós estamos no WhatsApp, né? Nós estamos também nessa questão das lives, então é só procurar a Sociedade Espírita Divina Luz, Rádio Flores FM, dúvidas, perguntas, estamos abertos. Nós trabalhamos aqui no Anúncio Curra 2420, todos terças, quintas e sábados, né? Quintas e sábados também às 14h, terças e quintas 20 horas. Então é toda uma estrutura de uma casa espírita, né? Trazendo toda essa questão humana, toda essa questão tão necessária aos nossos dias. Por isso que o nosso tema, o tema da nossa casa é educando para libertar, né? Só através da nossa educação é que nós verdadeiramente nos criamos nossas asas. Então, foi uma gratidão, né, estar com todos vocês, e nós continuamos então na rádio, né, com a continuidade ali, com o momento
Momento Espírita, com a nossa música, enfim, com a continuidade do nosso... E convidamos todos, né, a também participarem, né, dessa grande jornada que é a consciência do Pai, né? Isso aí. Obrigado a todos pela participação e continuamos então através da rádio. E até semana que vem.